Feliz sábado a todos. Quero desejar boas-vindas a todos que estão aqui, as visitas, os pais do Zito, bem-vindos, há muito tempo que não os vias. E que Deus abençoe todos. Eu normalmente vejo sempre os oradores agradecer as pessoas pela sua presença na casa de Deus, mas eu não tenho muito esse hábito porque eu normalmente acho o momento de agradecer tipo quando eu recebo alguma coisa. Mas quando nós viemos para a casa do Senhor, nós é que recebemos, ou seja, recebemos a presença de Deus. Nós é que somos aqueles que mais ganharam por estar na casa de Deus. Por isso, dou-vos parabéns porque escolheram estar no lugar certo e no dia certo e a fazer o que é certo, que é adorar o nosso Deus. E digo-vos desde já, irmãos, que dos tempos que eu já estou na igreja, das mensagens que eu já passei, nunca na minha vida uma mensagem foi tão difícil como o de hoje. Só para vocês terem uma noção, hoje tive dificuldade em dormir e se as minhas noites fossem tudo como hoje, eu acho que eu não ia demorar mais de 2 ou 3 anos. E foi difícil, à meia da noite não consegui dormir, levantei, ou seja, foi muito difícil, não só porque eu vim aqui, mas também porque tem aquele peso que eu sei dessa mensagem, sobretudo agora que eu tive a aprofundar um pouco mais, e aquele tudo cria um peso em mim, porque eu senti também o quanto tem que fazer mudança na minha vida. E já agora, na semana passada, quando a pessoa responsável de saúde me convidou, perguntou-me qual é o tema da pregação, eu disse, a mensagem tem Apocalipse. Então ela me disse, Apocalipse? Então não é sobre saúde, é departamento de saúde. E vais falar de Apocalipse? Eu disse, sim, Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Mas o que é que tem profecia com saúde? Eu disse, essa é a mensagem que nós temos que dar. É a mensagem dos 3 anos. E já no domingo seguinte, uma outra irmã perguntou, você não ia falar da verdade presente da próxima vez que ias pregar? Eu disse sim, eu ia falar da verdade presente. Só que o Departamento de Saúde falou-me para eu falar de saúde. E tempos atrás, uma outra chegou perto de mim e disse assim, Odair, lá já é a igreja de Portugal. E uma tal irmã anda a dizer que a mensagem de saúde está na mensagem dos teus anjos. Você já viu isso? Não me lembro muito bem da resposta, mas eu me lembro que eu ter dito para ela que também já ouvi falar, mas que não tinha tanta certeza. Então, hoje vamos ver, estudar, se é possível, numa só mensagem, como povo de Deus, nós falamos da profecia, porque essa é a origem da nossa igreja, porque nós somos um povo da profecia. Se na mesma mensagem podemos falar da saúde e também da verdade presente. E não sei quem está a mudar o slide. Vou ficar aqui para ver, para poder tentar vos acompanhar. O título da mensagem é o braço do terceiro anjo. Ao longo da mensagem isso vai ficar claramente mais evidente para a gente. É pena que a gente não tem coisa de mudar. Esse senhor, Phineas Gage, viveu, é contemporâneo de Ellen White, e a história dele está marcada e vai marcar, acho eu, para todo sempre, enquanto nós estivermos aqui. E essa imagem que vocês estão a ver é praticamente uma réplica do que aconteceu com esse senhor, Phineas Gage. Um momento. Antes. Ok. Esse senhor, nos Estados Unidos da América, ele nasceu no ano 1825 e com 25 anos estava a trabalhar, na altura os Estados Unidos estavam a fazer muitas estradas de ferro e o papel dele era abrir fendas para que abrisse caminho, ou seja, destruísse as rochas perto que iam encontrar pelo caminho, para que houvesse espaço para fazer estradas de ferro e caminho de ferros. Então o trabalho dele consistia no seguinte:
chegava numa rocha, numa pedra que estava ser um obstáculo, furava, punha pólvora lá dentro e com uma vara de mais ou menos 1 metro, por assim dizer, ele comprimia a pólvora e depois explodiam a pedra e abria-se o caminho. Só que o acidente, um acidente veio acontecer porque ele, ao pressionar a pólvora, ferro, pólvora, como costumamos dizer, pólvora e fogo não dão junto, né? Então houve uma explosão. O que aconteceu nessa explosão? Aquele ferro que ele estava a pressionar a pólvora, vocês estão a ver aquela imagem? Foi exatamente isso que aconteceu com ele. Atravessou-lhe deste lado, saiu pela cabeça, exatamente como vocês estão a ver ali, e o que mais poderíamos esperar é que ele morreu na hora. Não, ele não morreu na hora. Ele veio morrer 12 anos depois. Mas o que surpreendeu é que poucos tempos depois, mesmo ali, ele levantou, começou a falar. Ele disse não, que as pessoas não precisavam se preocupar, porque 2, 3 dias ele ia voltar a trabalhar. Olha a coragem dele, hein? Com ferro que ultrapassou. Mas ele não voltou a trabalhar 2, 3 dias. Os médicos tiveram que cuidar dele durante 2, 3 meses. Ele voltou a trabalhar e assim por diante. Mas o que nos levou, o que levou o mundo inteiro a conhecer esse homem, não foi o acidente em si, mas foi o que aconteceu pós o acidente, até, entre aspas, pós a restauração dele. Porque o ferro traspassou-lhe o cérebro, destruiu-lhe parte do cérebro do lado esquerdo, que no momento controla o lado direito do nosso corpo. E o que aconteceu com esse acidente em si? Hoje, a neurociência, a neurologia, o estudo que estuda o cérebro, passaram a ter uma noção diferente do funcionamento ou até da importância do nosso cérebro em relação ao nosso comportamento. Porque até então pensava que o cérebro era uma massa cinzenta, era uma coisa qualquer assim. Até ainda hoje há pessoas que pensam que a gente pensa com o quê? Com o coração. Mas, graças a esse acidente, eles começaram a estudar. Por que eles começaram a ter mais em conta isso? Porque ele é um rapaz trabalhador, honesto, simpático, respeitava as pessoas, mas após esse acidente, ele tornou traspasseiro, violento, mentiroso, andava de um trabalho ao outro, ou seja, a sua personalidade mudou por completo. Até hoje, ainda, quando se estuda neurociência, eu acredito que não há um curso de ciência sobre o cérebro que não fala desse senhor, porque viram que, afinal, o nosso comportamento tem tudo a ver com o nosso cérebro. Mas a nossa mensagem hoje vai nos mostrar algo um pouco mais. O que é que, além de um acidente físico, um dano diretamente pode causar no nosso cérebro, o que, além disso, também pode provocar danos no nosso cérebro e mudar o nosso comportamento. Porque eu acredito que aquele senhor lembrava desse acidente, mas ele já não tinha o controle porque o seu cérebro já tinha mudado. Será que hoje também nós, mesmo não tendo um acidente assim, há algo que possa fazer mudar o nosso comportamento? Alô? Aqui diz assim: a obra mais solene, mais sagrada, já entregue aos mortais, é a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Hoje não vamos falar em detalhe sobre essa mensagem, mas só que isso fique bem claro que essa é a obra mais solene. Não importa a responsabilidade que qualquer ser humano tenha hoje, a serva do Senhor deixou bem claro que a mensagem dos 3 anjos é a nossa obra de maior solenidade que deve ser proclamada ao mundo. Embora a reforma de saúde não seja a terceira mensagem angélica, está com ela intimamente relacionada. Os que proclamam a mensagem devem ensinar também a reforma de saúde. É um assunto que precisamos compreender a fim de estarmos preparados para os
eventos que estão que estão bem perto de nós. E ela deve ter um lugar de evidência. Satanás e seu instrumento estão procurando embaraçar esta obra de reforma. E tudo farão para perturbar e sobrecarregar os que sinceramente nele se empenham. Ou seja, a mensagem de saúde não é a mensagem dos 3 anos, mas diz aqui bem claro que ela está intimamente ligada, e ao decorrer da mensagem vamos ver porquê, e também podemos ver aqui que Satanás fará de tudo, vai utilizar de tudo para embaraçar essa obra. O Evangelho da Saúde tem hábeis advogados, mas a sua tarefa tem sido dificultada porque muitos pastores, presidentes de campo e outros em posições de influência têm deixado de dar à questão da reforma de saúde na atenção que lhe é devida. E eles não têm reconhecido nela, a mensagem de saúde, sua relação para com a obra da mensagem como o braço direito do corpo. É daqui que vem o título que eu vos dei. Imagina, só para ter uma noção, não sei quantos aqui que o seu braço mais forte é a direita, mas imaginem vocês levantarem um dia apenas, fazendo todas as vossas atividades sem usar o braço direito. Vocês podem tentar, e digo desde já, que a primeira dificuldade que vocês vão ter, sabem quando? Quando forem escovar os dentes. Abrir a pasta, colocar a pasta na escova, tentem fazer isso. Correr. Para aqueles que trabalham e que são condutores, eu não preciso nem falar. Ou seja, o braço direito não é o corpo, mas a sua importância. Com qual braço normalmente a gente se compromete? Com qual braço normalmente a gente bate na porta? Com qual braço a gente estende a mão para as pessoas? Estão a ver porque que Deus, na sua infinita sabedoria, não disse apenas braço, mas disse braço direito. Estão a ver a importância. Podemos nós ter um corpo perfeito, faltando um braço? Então, estamos a ver a importância dessa mensagem, apesar de, infelizmente, muitos têm combatido sendo um auxiliar de Satanás quanto à reforma de saúde. Diz assim: este ramo da obra do Senhor não tem recebido a devida atenção e por causa dessa negligência, muito se tem perdido. Já está a dizer que nós, por não estarmos a dar importância à mensagem de saúde, muito se tem perdido. Se a igreja manifestasse maior interesse nas reformas, pelas quais o próprio Deus está procurando preparados para a sua vinda, sua influência seria muito maior do que é agora. Antes de continuar, quero agradecer a Rose, porque quando ela terminou a história, até disse para o esposo dela, podíamos ir embora, porque a mensagem, de fato, já estava completa. Até hoje, sinceramente, nunca vi uma história de criança tão ligada à mensagem como de hoje. Que Deus te abençoe, Rose. Isso, para mim, também é uma providência de Deus. Agora, reparem, a nossa influência no mundo está a ser diminuída porque nós não estamos a dar a devida importância no que Deus deixou. E mais, por que Deus deu esse ministério? Para nos preparar para a sua segunda vinda. E sua influência, a influência da igreja, seria muito, muito, muito maior se nós andássemos na luz que Deus nos concedeu. Tem havido constante afastamento da reforma de saúde. E como resultado, Deus é desonrado por grande falta de espiritualidade. A maioria dos trechos que vocês estão a ver é esse ser, é conselho sobre o regime alimentar. Eu já disse, eu normalmente não costumo colocar as páginas, porque as versões são diferentes. Se for no telemóvel é uma página, se for na internet é outra página, por isso eu prefiro colocar capítulo. Assim também, as pessoas não têm que ir diretamente, mas vão discorrer se quiserem, assim acabam por encontrar muito mais, como aconteceu e comigo. Então está a dizer aqui que tem havido
afastamento da reforma de saúde e Deus é desonrado. E agora, vamos abrir a nossa Bíblia e para lermos o primeiro versículo, que praticamente é a mensagem dos 3 anjos. Mas antes de abrirmos, vamos fazer uma pequena oração pedindo a presença de Deus mais uma vez. Oremos. Senhor nosso bom Deus, nosso bom Pai, agora vamos sobre a Tua santa palavra, que assim como o Senhor inspirou homens santos para escrevê-los, que assim também o Senhor possa nos inspirar para compreendermos e colocá-lo em prática, Pai. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, seja conosco em Jesus Cristo, pedimos. Amém. O nosso primeiro versículo está em Apocalipse 14, versículo 6 e 7. Algum irmão quer ler para mim, se faz favor? Viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Amém. Obrigado, meu irmão. Como é que a mensagem de saúde poderia estar contido nesses versículos? A resposta é bem simples. Temer Deus e dai-lhe glória. Um dos versículos mais conhecidos entre nós é 1 Coríntios 10, 31, que diz o quê? Amém. Mas tem outro que talvez não é tão conhecido, mas que vamos ler. Abre a vossa Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios, deixa eu procurar aqui, porque não gravei. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6. (6, 19 e 20) diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertencem a Deus. Então, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Não podemos dar glória a Deus se não o glorificamos no nosso corpo. Diz assim: é um dever saber como preservar o corpo na melhor condição de saúde. É dever sagrado viver à altura da luz que Deus graciosamente tem dado. Se fecharmos os olhos à luz pelo temor de ver os erros que não desejamos abandonar, nossos pecados não são por isto amenizados, mas agravados. Praticamente todos nós já tivemos experiência de tentar falar com um amigo, um familiar, que diz: eu não quero saber para que não aumente o meu pecado. Nunca vos aconteceu isso? É melhor não ouvir. Se eu não ouvir, não tenho pecado. Mas a serva do Senhor te fala que muitas das vezes o povo de Deus quer fechar os olhos à luz que é dado com medo de ver os erros, para não abandonar seus pecados. O problema é que o seguinte: ao fechar os olhos, ao rejeitar a luz, o pecado não deixa de existir. Pelo contrário, o que é que acontece? O que diz ali? O que é que diz? O que é que diz? Os nossos pecados são agravados. Por quê? A razão é bem simples: negligência. E por não ouvirmos a palavra do Senhor, o Espírito de Deus não tem como nos recordar para nós nos arrependermos. Então, o problema de nós negligenciarmos em conhecer a verdade pelo medo da nossa mudança, seria melhor a gente ouvir e praticar. Não estou a dizer que é bom ouvir e não praticar. Não, melhor é ouvir e praticar. Mas se mesmo a gente estudando, não colocando em prática, Deus com certeza vai nos dar e força para que a gente possa vencer. Não? Bloqueou?
Grande parte de todas as enfermidades que afligem a família humana resulta de seus próprios hábitos errôneos. Em virtude da sua voluntária ignorância, escuta mais uma vez, em virtude da sua voluntária ignorância, os humanos mesmo não querem saber a respeito do seu corpo e da sua saúde, ou menosprezo pela luz que Deus tem dado em relação às leis do seu ser. Não nos é possível glorificar a Deus enquanto vivemos em violação das leis da saúde. Não é possível ao coração manter-se consagrado a Deus enquanto se tolera a concupiscência do apetite. Não é possível glorificar a Deus enquanto vivemos na violação das leis da vida. O nosso corpo, ou melhor, tudo que Deus fez, desde os mais pequenos, as células, as partículas mais pequenos, os átomos, até as maiores constelações e aglomerados, tudo é regido pela lei. E o corpo humano também é regido pela lei de Deus. Mas nós não estaremos glorificando Deus enquanto estamos a violar a lei da vida. E não é possível consagrar o nosso coração enquanto temos a concupiscência com o apetite. Todos nós já ouvimos falar, e sabemos disso, que o primeiro pecado veio através da comida. Satanás, vendo essa oportunidade, venceu Adão no Éden com fartura e mais uma coisa, viu uma oportunidade de derrotar Jesus Cristo com a primeira tentação sobre o apetite. Eu até procurei, não encontrei, até porque os livros agora são um pouco diferentes assim. Ele não falava nesse trecho de tentação de Cristo, que entre os pedidos, escuta-me, o número dos pedidos não tem número. Ou seja, não é contável, é incontável. A maioria será por causa da condescendência com o apetite. E é fácil de perceber, e vamos perceber ainda um pouco mais durante a lição. Por quê? Porque através da condescendência do apetite vêm todos os outros males. Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu pode comunicar-se com os homens. Qualquer coisa que perturbe a circulação das correntes elétricas, os neurônios e tudo, no sistema nervoso, diminui a resistência das forças vitais e o resultado é o amortecimento das sensibilidades mentais. Ou seja, como vimos, o Phineas Gage, é através do seu cérebro que Deus comunicava, sem dúvida nenhuma, e nós também, não é diferente, mas assim como ele, por um acidente físico, o seu cérebro sofreu uma lesão, ele deixou de ser a pessoa que é, nós também temos o nosso cérebro, que é o único meio pelo qual Deus vai comunicar conosco. E qualquer coisa, diz aí, qualquer coisa que perturbe a circulação, o que é que acontece? Vai diminuir a resistência das forças vitais. Ou seja, a nossa resistência vai diminuir e o resultado é o quê? Amortecimento da nossa sensibilidade. A gente vai tornar praticamente menos sensíveis. E quando digo menos sensíveis, não esqueçam, a nossa natureza em si é para o mal. Sensibilidade é para termos para as coisas de Deus. É assim que Deus atua na nossa vida, através da nossa sensibilidade, seja em ouvir e deixar-se ouvir para a sua voz. Próximo, faz favor. Aqueles, antes de continuar, estou indo um pouco rápido porque a nossa hora já está meio avançada e o slide é um pouco, mas aqueles que quiserem, e vou deixar aí na mídia, que se quiserem pegar cópia do coisa, para ler com mais e calma e tudo, esteja à vontade, tá bom? Aqueles que formam hábitos que enfraquecem o poder dos nervos e diminuem o vigor da mente ou do corpo, tornam-se incapacitados para a obra que Deus lhes tem dado a fazer. Qual é a maior obra que nos foi concebido? Qual? Acabamos de ler, o Mané já confirmou junto com o Marco. Se nós, pelas nossas práticas, enfraquecemos os nossos nervos, onde Deus nos comunica, vamos diminuir o vigor da mente e do corpo e tornarmos incapazes para fazer essa obra. Irmãos, isso é fácil. Uma pessoa doente, praticamente eu
aqueles que vivem de perto comigo sabem disso, eu não tenho prazer em envelhecer sem saúde. Se a mim me der uma opção, viver e morrer jovem com saúde, ou velho já sem saúde, pessoa, eu, não estou a dizer você, prefiro morrer jovem com saúde. Porque para uma pessoa dentro de tudo nós sabemos, é um incômodo para si, é um incômodo para a sua despesa financeira, é um incômodo para a família, ou seja, é algo que não é agradável. E, mais ainda, torna-nos incapazes até para fazer a maior obra que Deus nos concedeu, que é a proclamação da sua verdade. A fim de saber quais são os melhores elementos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Só quero salientar uma coisa e para ficar bem claro, porque normalmente quando se fala de reforma de saúde, eu acredito que há aqueles 2 grupinhos na igreja ou 3. Aqueles que não comem carne, não comem peixe, que esfrega a mão, hoje eles vão ouvir. E aquele grupo que come carne, come peixe, que diz, já vem falar de comer carne, aquela história de novo. Ou seja, e aquele outro, olha, eu estou no meio do caminho. Mas vamos ver que a reforma de saúde tem muito mais além. E só quero dizer, para ir um pouco mais, lá em Portugal, no culto de quarta-feira, eu fiquei assim meio assim em choque. E foi ali que ainda deu-me mais vontade de aprender a respeito de saúde. Mais ou menos dos 5 pessoas, os 4 primeiros que levantaram para fazer pedido de oração, era tudo pela saúde de alguém. E essas pessoas que mais me chamaram a atenção, para quem que eles estavam a orar? Estavam a pedir oração pelos vegetarianos, mulher de pastor, missionários e até pastores. Mas por que tanta doença? Tanta doença entre o povo de Deus? Pessoas, colportores. Pessoas que estão muito relacionadas com a saúde e sabemos que como podemos adquirir a saúde, e as pessoas, a meu ver, estão no linear de nível, entre aspas, de cuidados com saúde. Tão bom, por que tantas doenças assim? Eu vim aprender muito mais e hoje nós, a organização, vamos aprender. Porque não é não comer carne ou não comer peixe que estamos a ter reforma de saúde. Não é não comer carne ou não comer peixe que estamos a ter saúde. É muito mais do que isso. Cereais, fruta, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são providos por outra alimentação mais complexa e estimulante. Não é preciso dizer que devemos voltar a ver lá na origem o estilo de alimentação que Deus deu. É claro que houve fase. Primeira fase, Adão comia frutas. Depois do pecado, Deus aumentou as hortaliças. Depois do dilúvio, Deus permitiu e concedeu alimento carne. Ou seja, por cada fase da geração, Deus, entre aspas, foi concedendo de acordo com as necessidades do homem. Mas sabemos que quando Deus começou a implementar mais coisas no regime de Adão, repare que quando Deus aumentou e permitiu carne, ele diz, também como vos dei as verduras, mas ele não disse como também vos dei as frutas. Por quê? Porque as frutas eram o princípio básico para ser por toda a eternidade. Mas como veio o pecado, Deus permitiu a hortaliça. Depois do dilúvio, não havendo aquela abundância de verduras, Deus também permitiu algo mais. Ou seja, é o que é, mas os outros vieram praticamente em consequência ou em resultado, em função das circunstâncias. Estão a perceber? Ou seja, o alimento natural que eu acredito que vai ser o que vamos comer são as frutas e que eu acredito vai ser o que vamos comer e para todo o céu. É impossível a quem quer que seja fruir a bênção da santificação. É muito importante perceber e lembrar
que sem a santificação ninguém verá a Deus. É impossível, não é difícil, hein? É impossível a quem quer que seja fruir a bênção da santificação enquanto for egoísta e glutão. Agora vou pegar nessa primeira parte, sobretudo no glutão. Por que eu disse que muitas das vezes os adventistas, os vegetarianos, esfregam as mãos quando falam de reforma de saúde, e mesmo assim tem vegetarianos todos doentes? Porque pensa-se que, pelo fato de eu não comer carne, não comer peixe ou ter os derivados, eu posso comer, não importa a quantidade. Não importa a quantidade. Mas isso tem um efeito extremamente terrível no corpo do homem, a glutonaria. Em 2006, eu li um brocheiro da igreja e dos Testemunhos de Jeová, Despertai, muito bom, gostei, que falava de uma região lá no Japão, que naquela região quase a maioria das pessoas eram pessoas que chegavam aos 100 anos. E foram saber o porquê. E uma das razões que ficou, repare, já passaram 15 anos, que ficou na minha mente, entendo, hoje estava a procurar aquele Despertar, não encontrei, para compartilhar com vocês, de uma das razões daquelas pessoas, ou do estilo de vida que eles acreditam, lhes proporcionaram vigor e até longevidade, é que eles nunca saíam da mesa quando se sentiam cheios. Saíam sempre antes. Ou seja, não ficavam a comer até já não tem mais espaço. Não, saíam antes. Mas por quê? Quando o nosso estômago está sobrecarregado, a energia do cérebro, e já vou dizer, o cérebro ocupa cerca de 2% do peso do nosso corpo, pesa mais ou menos entre 1,5 kg, mas gasta 20% de todo o nosso oxigênio. Mas quando o nosso organismo, o sistema digestivo, está sobrecarregado, o cérebro tem que parar algumas funções, mandar mais oxigênio para o nosso aparelho digestivo, para auxiliar naquela sobrecarga. Não é por acaso que quando nós comemos demais, sentimos muita energia? Sentimos porque o cérebro desliga algumas funções para salvar essa criatura que automaticamente praticamente está a suicidar. Mas para não morrer, não, vou te ajudar. Baixa algumas funções, então envia oxigênio para ajudar na digestão. E é por isso, fala aqui, que é impossível as pessoas que comem demais. E vamos ver mais à frente alguns pontos em relação a essa glutonaria. Estes gemem sob um peso de enfermidades por causa dos maus hábitos em comer e beber, que fazem violência às leis da vida e saúde. Muitos estão enfraquecendo seus órgãos digestivos pela condescendência com o apetite pervertido. E nesse caso, o apetite pervertido é egoísmo e a glutonaria. O poder da constituição humana para resistir aos abusos que lhe são impostos é maravilhoso, mas o resistir nos maus hábitos de comer e beber em excesso debilitará todas as funções do corpo. Não é por acaso que as pessoas digam, uma certa idade que e começa a ver as velhices, na velhice vem essa doença, vem aquela. Não. Essas doenças não vêm porque vem as velhices, não. É porque o nosso corpo foi feito para resistir os abusos. Mas com o passar do ano, vai enfraquecendo. E este passar do ano chega a 30, chega a 40, chega a 50. É por isso que nessa fase, o que a gente está colhendo não é fruto da velhice, não. É fruto do que nós fazemos desde o princípio, desde a juventude. E infelizmente, volto a dizer, em muitos desses maus hábitos que jovens adultos adquirem, são culpados dos pais e, sobretudo, das mães. Vão ver o porquê que eu estou a dizer isso no futuro. Não eu, mas o próprio servo do Senhor. Próximo. Violar as leis do nosso corpo, do nosso ser, é tão pecado como quebrar um dos 10 mandamentos. Isso é extremamente sério, essa coisa. Apesar de estar ali,
vou ler de novo. Violar as leis do nosso ser é tão pecado como quebrar um dos 10 mandamentos. Matar, roubar e adulterar. Nós vemos facilmente isso. Ou até embriagar. Mas o estilo de vida, a forma como nós cuidamos do nosso corpo, nós não sentimos que estamos a pecar contra Deus. Agora pergunto, se nós vamos ser julgados pela lei, a salvação é pela graça, mas para haver um juízo tem que haver uma lei. E se formos encontrados infiéis nos 10 mandamentos, não teremos a graça de Deus para cobrir os nossos hábitos. O que dizer quando nós estamos a transgredir a lei de saúde? Será que não vai ter o mesmo peso? O que é que diz aí? É a mesma coisa. É fácil de ver. 10 mandamentos diz não matar. Quando eu não estou cuidando do meu corpo, estou a fazer o quê? Se eu estou a beber álcool, se eu estou a drogar, eu estou a matar a mim mesmo. De uma forma mais lenta, é verdade, mas estou a matar-me. É claro que quando uma pessoa morre de álcool, de droga, de alguma coisa, não se diz suicidou-se, morreu de. Mas quando se tira num ponto, suicidou. Mas é a mesma coisa. Um mata mais lento e o outro mata. Não, pois não podemos, num caso como no outro, lei de saúde ou 10 mandamentos, deixar de quebrar a lei de Deus. Não podemos amar o Senhor. Isso vimos há 2 semanas ou 3 a respeito do que estamos a dizer. Amar Deus sobre todas as coisas. Não podemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, quando que? Querem ler? Quando? Estivermos a amar o nosso apetite, mais do que amamos o Senhor. Quando eu escolho fazer a vontade do meu estômago, que a Bíblia fala, o Deus desse século, isso hoje em dia dá para ver claramente que o Deus desse século é o nosso estômago. O que o homem não faz para ter comida? Dê fome às pessoas. Ou melhor, se quiserem ler o livro Grande Conflito, o primeiro capítulo fala do cerco de Israel, vão ver as mães. Olha, temos o mais novo aqui é Mateus. As mães comiam os filhos e até escondiam dos maridos. Para quê? Para salvar quê? O estômago. Não podemos amar a Deus enquanto estamos amando mais o nosso apetite, os nossos gostos. Eu gosto disso, mas como eu gosto disso, não estamos a amar a Deus sobre todas as coisas. Dr. Tom Bryan diz assim: toda doença autoimune começa e termina no intestino. O que é doença autoimune? Doença autoimune é simples. É quando o nosso corpo começa a atacar a nós mesmos. Ou seja, nós temos um sistema de defesa que é para nos defender das bactérias, das coisas ruins que vêm do exterior. Mas a doença autoimune, essas mesmas defesas acabam atacando o nosso sistema orgânico. Por exemplo, eu como uma proteína de vaca, por exemplo. Então, aquela proteína de vaca vai despertar uma reação, por exemplo, no meu corpo. O que acontece? O sistema nervoso diz assim: olha, veio um intruso. Só que quando esse soldado vai para matar o intruso, ele vê aquela proteína, aquela molécula, que tem praticamente a mesma característica que, por exemplo, com o meu neurônio, que cuida dos meus pensamentos ou dos meus raciocínios lógicos. Ele não sabe diferenciar, como diz o outro, a minhoca da cobra. O que ele faz? Ele mata os dois. Ou seja, ele sabe que é um intruso, já sabe como é um intruso, mas ele não consegue diferenciar. E esse doutor diz que toda doença autoimune começa e termina no intestino. E em seguida vamos ver algumas listas desse tipo de doença. Sim? Hipertireoidismo. Tiroide. O que é hiper? Quando as glândulas do tiroide são produzidas em excesso. O que acontece? Escuta bem. Não esqueçam que as doenças autoimunes começam no intestino.
Antes de prolongar um pouco mais, para dizer a importância do intestino no nosso corpo, até alguns consideram o intestino como o segundo cérebro, não só porque produz neurônios e tudo, mas na sua capacidade de trabalhar como individual, mas também na sua importância. E só um título de curiosidade, quando uma mulher fica grávida, o primeiro órgão a ser formado no ventre é o cérebro. Provavelmente a gente pensava, o segundo seria o coração, o pulmão, mas é o intestino. Quando nós comemos uma coisa, mastigamos, já está na boca, mas não está no nosso corpo. Vai para o nosso estômago, não está no nosso corpo. Quando passa do nosso intestino, aí sim, já está no nosso corpo, porque já está no nosso sangue. E no nosso sangue vai para o cérebro, vai para todas as células, é a partir do intestino. Por isso que o Senhor diz que todas as doenças autoimunes começam e terminam no intestino. Por que começa? Porque é ali que dá abertura para que as coisas entrem no nosso sangue. E por que termina? Porque é ali que nós devemos cuidar da nossa saúde. Há pessoas que têm depressão, vão no psicólogo, tomam antidepressivo, tomam tudo, vê cabeça, vê tudo, não cura. Tem insônia, tem isso, toma medicamento, toma isso, não dorme. Por quê? Porque talvez o problema maior está onde? No intestino. Dificuldade para dormir, já está ali. Aceleração de batimentos cardíacos, intestino solto, agitação. É fácil perceber, quando as pessoas apanham um susto, de repente, tem uma Marisa há pouco tempo, teve um susto até de diarreia. Ou seja, é a ligação que tem entre o cérebro e o intestino provoca isso. Muita energia, apesar de muito cansaço. Queda de cabelo, se alguma pessoa tem queda de cabelo, vê lá seu intestino, porque para curar tireoide não é arrancá-lo, mas é cuidar o intestino, a causa, não os sintomas, calor e suor exagerado, menstruação irregular. Agora, hipotireoidismo, se faz favor. Pele seca, depressão, cansaço excessivo, falta de energia, aumento de colesterol, que é uma das doenças que hoje é uma das coisas que mais se fala, intestino preso, déficit de memória, dores musculares, sonolência excessiva, queda de cabelo mais uma vez e ganho de peso. Ou seja, é uma infinidade. Isso foi apenas um resumo de todas as coisas provocadas quando nós não estamos a cuidar do nosso intestino. O que isso acontece? Porque no nosso constante desgaste do nosso intestino, que filtra, o que acontece? No nosso intestino, Deus fez de uma forma terrível e maravilhosa, que filtra para deixar passar as coisas boas e não deixar passar as coisas más. Hoje está a chover. Algum provavelmente trouxe casaco impermeável, não é? Para não passar a chuva. Ou a máscara, para não passar entre aspas o vírus, apenas o oxigênio. O nosso intestino também foi formado para deixar passar apenas coisas boas no sangue. Mas quando nós, com nossos maus hábitos alimentares, começarmos a... E vamos ver o que é que provoca o que eu vou dizer. A permeabilidade do intestino, é uma palavra bem conhecida agora no mundo da medicina. As rachaduras vão aparecendo no nosso intestino. Ele já não terá capacidade por si mesmo de escolher o que deve ou não passar para o sangue. Eles vão entrando nessas brechas e é ali que resulta muitas das doenças autoimunes e até alergia e muitas das outras coisas por causa disso, ok? Estou a ser muito rápido, mas é que também o nosso tempo, olha, o tempo está a voar. Seja progressiva a reforma alimentar, que isso esteja bem claro, não deve ser de uma vez, porque o nosso corpo também vai e tem que habituar, porque às vezes passamos anos a desgastá-lo e de repente uma mudança pode ser terrível. Sejam as pessoas ensinadas a preparar o alimento sem o uso de leite ou manteiga. Diga-lhes que breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso dos ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo das doenças nos animais estar aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. Aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça caída, toda a criação animal gemerá com as doenças que amaldiçoam a nossa terra. Meus irmãos, vou abrir mais um parênteses. O que mais me fascinou, para ser muito sinceramente com vocês, já estou na igreja, este ano fez 20 anos que eu conheci a fé. Batizei-me 20 de setembro de 2003, mas conheci o Evangelho em 2001, mas por alguma razão
mesmo aceitando a fé, mesmo estudando a Bíblia todos os dias, com os princípios iguais, não ia à igreja. Talvez um dia eu vou-vos contar o porquê que eu não ia para a igreja. O que mais me fascinou nessa igreja 27º dia é a inspiração que Deus nos concedeu através da nossa irmã Ellen White. Eu odeio hoje, se toda a igreja adventista dos 7, 16 ou quase 18 milhões, não sei agora quanto nós somos agora, se todos deixarem de acreditar que essa senhora foi inspirada, eu vou continuar a acreditar. Porque não é possível que uma pessoa que já morreu há mais de 100 anos atrás, e o que nós estamos a ler, ela já escreveu mais de 120, 130, 140 anos atrás, seja tão real no mundo de hoje, que a ciência hoje, muito das coisas que ela escreveu, a ciência hoje está a descobrir, e muitos ainda nem se descobriram. E nós já o temos. E mais, se fosse um Dr. Kellogg's, que foi o que nós conhecemos dos cereais, eles não, ele já tinha estudado, não é inspiração, é sua inteligência. Mas não, ela vai ter a terceira classe. Isso mostra claramente como Deus utilizou. Mas o que me deixa triste é ver que a nossa igreja, apesar de toda a luz que nós estamos ou recebemos, a gente vive quase ou pior do que aqueles que não têm. Assim como aconteceu no povo passado, quando Deus expulsou os cananeus, porque eles eram idólatras, o pastor tanto Deus disse, vocês são piores do que eles. Eu só estou com vocês, não é porque vocês são melhores. É por amor ao meu nome e pela promessa que eu fiz aos vossos pais. Muitos de nós estamos a viver pior do que os mundanos, desculpe a expressão, é duro, mas é uma realidade com a luz que nós temos. Se nós formos ver hoje, a maioria das pessoas que têm uma preocupação com a sua saúde, não vamos encontrar no meio adventista. Não vamos encontrar no meio adventista. A Índia, por exemplo, que adora todo tipo de paganismo judeus, só na Índia tem cerca de 50 milhões de vegetarianos e radicais, até, não digo e também veganos, porque estão preocupados com a sua saúde. E nós que recebemos tanta luz, mas vivemos como se não fosse para nós. E eu pergunto, será que Deus não vai tomar isso como tempo de ignorância? Será que Deus vai passar por alto essa nossa condescendência com o apetite que nos priva de felicidade terrena, temporal, uma pessoa doente, é preciso dizer, e vai nos privar provavelmente da nossa felicidade eterna por causa da condescendência. É por isso que eu acredito plenamente que essa senhora não escreveu dela, mas escreveu de Deus. Que em breve virá tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, de leite, creme e manteiga, por motivo das doenças nos animais estar a aumentar na mesma proporção do aumento da impiedade dos homens. Uma impiedade dos homens, maior impiedade dos homens, hoje nós podemos ver, é a ganância. Os homens hoje não estão preocupados com a saúde, com a vida das pessoas. Eles querem dinheiro, lucro. E por isso, está a haver todo tipo de abuso sobre os animais. Por isso, a doença sobre os animais vão aumentar. E ela disse isso, ela morreu no ano 1915, junho, março, já não me lembro o mês. Vamos ver o que os relatórios, não dela, e falam a respeito do assunto. Um relatório da Organização das Nações Unidas, não da Ellen White, para agricultura e alimentação, indicou que, pelo menos, 70% das enfermidades que apareceram após a década de 1940 têm origem, irmãos, Ellen White já tinha dito isso, hein? E ela até preveu que ia aumentar 70%. Isso quer dizer aqui, que cada 10 pessoas que vocês conhecem, 7 estão doentes por terem contatos com coisas de animais. Mas por que isso está acontecendo? Vamos ver. Outro fator que pode estar relacionado aos surtos de doença é a utilização de antibióticos no gado. Só para mais uma coisa, o Dr. Gilmar Cristo, vocês possam seguir na internet, é um irmão adventista, para a glória do Senhor, que 70% dos antibióticos criados nos laboratórios são para injetar nos animais. Quando eles injetam todos
esses antibióticos e que nós já não conhecemos em si. Depois, o que é que vai acontecer? O que é que nós vamos fazer? E agora vamos dizer o que é que vai acontecer com o nosso corpo por causa disso. Além disso, a organização afirma que o uso indiscriminado dos medicamentos para estimular o crescimento. Não esquecemos que no slide anterior vimos que a ganância do homem, a impiedade do homem, e nessa impiedade não é mais nada menos que a ganância, uma produção bem maior. O que é que os homens fazem? Dos bois aumenta a resistência das doenças. Ou seja, importante é que os bois cresçam rápido e cresçam gordo. Não vamos medir os esforços, vamos dar tudo. Bois, gado, em si por diante, tornam-os mais difíceis de serem tratados e curados. Não é estranho que a ciência diz que já evolui, e tantas doenças a gente não tem cura ou não tem encontrar cura, porque simplesmente o nosso organismo está a resistir a esses bactérias, porque já nós ingerimos e fortalece cada vez mais. E isso, falando, não espírito profecia, não que a gente sabia, o mundo, as pedras estão a falar. E aí que eu disse há pouco das mães. Muita mãe põe a mesa de maneira que se torna uma cilada para a família. Ou seja, a mãe vai, filho, marido, venham comer. Está a fazer uma cilada. É triste, né? Alimentos, carne, manteiga, queijo, ricas massas. Alimentos temperados e condimentados são usados livremente por adultos e jovens. Esses artigos fazem sua obra em perturbar o estômago. E o estudo todos nós sabemos, ou devemos saber, do que essas coisas irritabilitam o estômago. Há muitas coisas para falar, mas o tempo não dá. Vamos estimulando os nervos e enfraquecendo o intelecto. Onde que Deus comunica conosco? E muitas das coisas que as mães, vocês mulheres, colocam frente do vosso marido, estão a tirar os vossos filhos da igreja, estão a levar até os vossos maridos a infidelidade ou a muitas outras coisas. Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Eu vos disse que essa mensagem foi muito dura para mim, não é? Acho eu, 2020, 2021, nunca comi tanta pizza na minha vida. Pizza que eu comi 2020 ou 2021 sobrepõe todas as pizzas que eu comi desde que eu era criança. Pode falar a verdade, quando eu era criança nem via pizza praticamente. Não via. E qual é o ingrediente básico, mais gostoso da pizza? O quê? O que Ellen White disse? Devemos comer moderadamente, né? Nunca. E ela disse isso com terceira classe. O queijo é um produto irreconhecível para o nosso estômago. O estômago não sabe o que fazer com o queijo quando entra no nosso estômago. O que eu vou fazer com ele? Vocês já repararam que quando vão nas coisas onde servem comida, sobretudo buffet livre, dão sempre queijo, os aperitivos, porque o queijo dá aquela sensação de saciedade, mas não dá energia. Por quê? Tu estás satisfeito, mas ela não sai do teu estômago para dar-te energia no teu sangue. Fica no teu estômago ali. Por isso o queijo nunca, mas infelizmente, qual é que às vezes é o pequeno almoço dos nossos filhos? É pão branco, vamos ver algumas coisas. É queijo, manteiga e aqueles fiambres. Não deu tempo, como já vos disse, porque para falar de tudo que tem para falar é preciso uma palestra de 2-3 horas, o dia, o mês. Mas até a Organização Mundial falou dos enchidos, até nós gostamos dos enchidos vegetarianos, mas tudo que é processado, a Organização Mundial, em 2017, se não tenho erro, porque ainda acho que eu estava em Portugal, diz que todos os enchidos processados são cancerígenos. E nós vamos comer. Não, isso não é de porco, é de frango, isso é de... Não. Todos os enchidos processados. Por quê? Porque essas coisas possam ser conservadas, é preciso colocar muitas coisas. E essas coisas, pela ganância dos homens, são coisas prejudiciais, que eles estão, como dizem os brasileiros, estão nem aí pela nossa saúde. Eles querem o quê? Nossa saúde. A manteiga é menos nociva quando comida no pão. Quer dizer que vamos comer, né? Do que empregar na cozinha. Mas, em regra, melhor é dispensá-la inteiramente. A manteiga é menos nociva
no pão do que quando vamos cozinhar, porque aquecer a gordura ainda é um processo muito mais longo. Mas melhor é nem comer a manteiga. Podemos comer pasta de amendoim, por exemplo, até abacate, é muito bom, é gostoso e mais, é rico em ômega 3, que é um alimento importantíssimo para o nosso cérebro. Avocado, não esqueça, é importantíssimo, hein? O queijo ainda mais é objetável, é totalmente impróprio como alimento. É totalmente impróprio como alimento. Ou seja, o queijo não é alimento. O queijo é qualquer coisa, é tipo um plástico que a gente pega e põe no nosso estômago. Industrializados. Lembra que a gente falou que vegetarianos, veganos, em si, muitos continuam doentes. E uma das razões que eu vos disse há pouco, que falamos, é a glutonaria com excesso. Mas a causa não é só isso. É os industrializados. O que são comidas industrializadas? Não são comidas. Produto industrializado. Os refinados, enquanto os refinados passam por um processo que remove grande parte do seu valor nutricional, ou seja, refinados, o que acontece? Um arroz é integral, com as suas fibras, suas proteínas, com todos os seus minerais. O que eles fazem? Eles retiram, dá mais dinheiro e vender separado, vendem os refinados, ou seja, calorias vazias. Isso também vamos... Vou dizer agora para não passar, porque são muitas coisas. O que acontece? Nosso corpo precisa de energia para se mover. O que nos dá energia é o açúcar. O açúcar é bom? Não. O açúcar que nós estamos a falar é o açúcar refinado. O açúcar refinado já está isento de todos os seus componentes, inclusive da fibra. Por que é importante a fibra? Porque a fibra impede que o açúcar vai diretamente no nosso sangue, aumentando o índice glicêmico, que aqueles que têm diabetes, convivem com as pessoas com diabetes, percebem isso. E esse elevar repentinamente do índice glicêmico causa febre no nosso corpo, ou seja, outras palavras, inflamação no nosso corpo, que vai originar e muitos acabam por ter diabetes. Por quê? Por causa do excesso contínuo de comidas refinadas. Por isso as pessoas que têm diabetes não deviam comer produtos refinados. Não é só açúcar. Porque, por exemplo, o arroz, para aqueles que sabem da pessoas que fazem ginásio, gostam de comer arroz branco. Por quê? Porque vai diretamente no seu cérebro. Porque não tem fibra para controlar a quantidade e a velocidade no sangue, vai diretamente, provoca pico de insulina e da glucose, e já agora não é açúcar que vai, é a glucose que vai no nosso intestino. Desculpe beber um pouco d'água. Não tenho hábito de beber na igreja, mas é uma necessidade, desculpem. Então, esses picos, com o tempo, com o cansaço das pancas e tudo mais, é que vai desenvolver os tipos de diabetes, principalmente tipo 2. Os processados, por outro lado, sofrem a adição de sal, gordura e açúcar. Ou seja, tanto os alimentos refinados, como os produtos refinados e os processados são impostos. Estão a dizer que a hora já passou. Eu estou a correr, estou sem o máximo, mas já vou terminar. Para fazer o alimento durar mais e realçar seu sabor, os produtos também adicionam aditivos químicos, incluindo adoçantes, aromatizantes, corantes, emulsificantes e ácido. Ou seja, coloca tudo mais de uma coisa. Ou retiram para vender gema de trigo, separado, coisa, ou adicionam. Quando nós devemos comer é comida e não produto industrial. É diferente. Comida, tu vês um brócolis, é comida. Tu não precisas ler o rótulo para ver o que é isso, o que é que tem. Não, é brócolis. Banana, é banana. Mas quando pegas assim, por exemplo, o que é isso? Tu tens que ver. Tem isso, chama-se produto industrial e não é comida. Vamos? Pessoal, uma dieta rica em industrializados e refinados, além de ser muito mais calórico e excesso de peso, não é por isso que o mundo está todo obeso, calórico, e pouco nutritivo, ainda aumenta a chance de problemas cardiovasculares, gástricos e respiratórios, além de alergia e colesterol elevado. Acho que todos nós conhecemos pessoas com esse tipo de problema. Isso advém de produtos refinados
e industrializar. Não vale a pena só dizer, eu sou vegetariano, não como carne no país, se tu estás a comer derivados dos animais, açúcar, massa, arroz. Não sei se você lembra, em Cabo Verde, pelo menos dizíamos que a massa enche a barriga, mas dá fome logo. Porque é o refinado. Ele enche, nós sentimos saciar, mas como é uma caloria vazia, vai diretamente no sangue, desaparece, o efeito é o contrário, porque não tem fibra. Então é por isso. São todos os produtos refinados, não é saudável. Não basta apenas não comer carne e peixe. Temos que ver também nas coisas que nós temos. Odair, eu não gosto, eu não estou habituado, arroz integral não é bom, demora a cozinhar. Talvez melhor mesmo é ficar doente e nem entrar no céu. Porque nós estamos a habituar mal o nosso paladar desde as criancinhas, e quando nós crescemos, o nosso paladar é totalmente diferente. Por isso a gente não gosta desse tipo de coisa. Quem me conhece, aqui não tem pessoa que me conhece mais, mas tem o esposo. Eu era viciado em todas essas coisas, mas aprendi. Eu cresci magro toda a minha vida, não gostava de comer, mas quando entrei na igreja, aprendi a gostar. Eu agora tenho mais prazer em comer um feijão do que comer um peixe ou uma carne, porque eu aprendi a gostar e hoje dá-me prazer. Às vezes até uma minha que me diz que eu passo a semana toda a comer feijão. Dá-me prazer. Eu aprendi a gostar. Vamos? Leite e derivados. Agora só vamos ler porque nós temos já a avançar. De acordo com um estudo de Milk and Health, Leite e Saúde na Nutrição, na tradução livre, Leite e Saúde, publicado pelo New England Journal de Medicina, aumentar o consumo de leite resulta diretamente no aumento do risco de fratura, câncer, doenças cardiovasculares, diabetes e imortalidade em geral. A publicação afirma que o consumo de leite e derivados lácteos bovinos apresenta elevado risco para a saúde humana, principalmente no que diz respeito ao seu uso como fonte de câncer. As pessoas, vou tomar leite porque o leite é fonte de câncer. Meus irmãos, isso é um engano. Há muitas coisas na natureza que são riquíssimas em cálcio. A gente não precisa fazer uso dessas coisas para termos cálcio. E já está provado nos estudos que os países que mais consomem leite são os países que mais têm problema de osteoporose, problemas de osso. Porque as pessoas pensam que só pelo fato de beberem ou consumir álcool com cálcio, o cálcio vai para o osso. Não. Se uma pessoa pode tomar a quantidade que for de cálcio, não estimular o corpo, o músculo vai ficar mais forte, o cálcio jamais vai para o osso. Como os médicos costumam dizer, o cálcio não tem GPS, o teu lugar é no osso. Não. É quando nós fizermos exercício, algo assim do gênero, o cérebro diz, olha, tu tens que fortificar os teus ossos. Como? Dando cálcio. Cálcio, então, vai fortificar os ossos deles, porque ele precisa. Mas quando nós temos uma vida sedentária, que também é muito importante e na reforma de saúde, os cálcios não vão para o osso, vão para todos os lugares que não para o osso. Aí temos os casos de osteoporose e muito mais. Próximo, se faz favor. Michio Kuchik, ele já morreu em 2015, 2014. É o pai, ou entre aspas, papa da microbiologia intestinal, microbiota moderna. Diz assim: a alimentação muda o corpo, a mente e o destino das pessoas. Isso era nós que devíamos ter dito, mas os pés estão a dizer para nós: a nossa alimentação muda o corpo, a mente e o destino. E só há dois destinos para o ser humano: a vida eterna ou a morte eterna. E a alimentação tem um peso nisso, para onde que vamos. Próximo. O açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação, isso obscurece o cérebro, já sabemos, e ocasionar o mau hábito. Não é por acaso que às vezes as crianças que nascem na igreja e páginas tanto que nunca tiveram, pessoas que não tiveram contato com bebida e coisas, apresentam sinais de problemas no fígado, porque o açúcar acaba por tornar álcool, fermentar e muito mais alguma coisa que o tempo não dá, como já vos disse, desculpem e podem pegar. Comer nos intervalos, isso vou pegar um pouquinho do tempo. Toda refeição regular, tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de pelo menos 5 horas. Nenhuma partícula, não é um pouquinho não, nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. Tomou um pequeno almoço, às 7, só deves comer
no mínimo, até o meio-dia. Dei um amendoim, aquele lanchinho das 10. Não, nada. Não é o daí. Deus é que diz. Neste intervalo, o estômago efetuará o seu trabalho, estando então em condições de receber mais alimento. Hoje a ciência sabe por quê. A digestão demora entre mais ou menos 2 a 3 horas. Depois dessa fase, o estômago vai revestindo de uma mucosa para proteger o quê? O nosso estômago como ácido esse clorídrico, a língua não diz muito bem, que pode causar gastrite, por exemplo, enfermidade. Mas esse ácido é importante porque ajuda na digestão dos alimentos. Sem esse ácido, a gente não consegue ter uma digestão coerente. Por isso que as pessoas que têm problema de gastrite, quando tomam os medicamentos anti-gastrite, não estão a curar, estão a piorar a situação e muitos deles vão ter úlcera no futuro e câncer do estômago por causa desse mau hábito. Porque comem no meio da refeição, e às vezes ainda virá outro problema. Então, o nosso estômago precisa de 2 a 3 horas para digerir o alimento, quando é proteína, carne, leva muito mais tempo, e os outros 2 horas para repor esse revestimento para que não provoque dano no nosso estômago. Você faz favor? Muitos erram em beber água fria, não, água mesmo. O alimento não deve ser misturado com água. Tomar as refeições, a água reduz o fluxo da saliva, é o início, e a saliva é importante na digestão porque tem enzima que ajuda no descodificamento, desprocessamento dos alimentos no intestino. Por isso devemos comer devagar o melhor possível. E quanto mais fria a água, maior o dano causado pelo estômago. Por causa da temperatura vai ter que ser elevada cada momento. Quanto mais líquido se coloca no estômago, as refeições, mais difícil se torna a digestão do alimento, pois o líquido precisa ser absorvido por meio. E quando o líquido é absorvido por meio, o que acontece? Esse suco gástrico que ajuda a dissolver o alimento que nós comemos, principalmente quando é proteína animal, vai junto com a água e o estômago vai ter que fazer todo aquele trabalho sem o auxílio. Estão a perceber? Por isso, quando nós comemos, eu digo muito sinceramente, eu fico meio assim, quando vejo na mesa, e dos 27 dia, comida e água, e quando vejo sumo, refrigerante, Coca-Cola, eu fico assim, será que eu estou na mesa certa ou errada? Mas olha, isso é outra coisa. Faz favor, temos tempo. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar prudentemente aquilo que é saudável. O corpo deve ser o servo da mente e não a mente servo do corpo. Então, a definição da temperança é ser moderado naquilo que é bom e evitar as coisas nocivas. Eunice, já vi mais o tempo? Vai, faz favor. Seu exemplo, Jesus, no deserto, o exemplo nos declara que nossa única esperança de vida eterna, única esperança de vida eterna é manter os apetites e paixões sob sujeição à vontade de Deus. Isso é desejar a todas as nações, capítulo 12. A luz dada por Deus sobre a reforma de saúde é para a nossa salvação e para a salvação do mundo. Já terminamos, mas não quero terminar sem lermos esses 2 salmos que vocês possam meditar. E vamos ler esses 2 salmos. Salmos 111, versículo 10, por meio. Salmo 111, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem os seus preceitos. O seu louvor permanece para sempre. E para terminar, Salmo 107, versículo 43 diz assim: quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente o grande amor do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e continuação do sábado. Amém. Nós agradecemos o nosso irmão Odair pela essa bela mensagem. Bom, a verdade nós temos, agora é colocar em prática. Que Deus possa nos dar força e coragem para seguir e não deixar as pedras falarem por nós.